O atacante Roberto Firmino não descarta o Flamengo, mas nesse exato momento o Arsenal vai para cima. Inclusive já marcou uma reunião com o jogador e os representantes do atleta para uma possível contratação agora na próxima janela do meio do ano. Eu vou falar sobre isso. Henrique Roberto Firmino pode ser contratado pelo Flamengo ainda? Pode isso acontecer? Vou trazer todos os detalhes. Outra coisa, o Flamengo decidiu abrir os cofres para esta próxima janela de transferências. Vou trazer todos os detalhes, falar também sobre Libertadores Sub-20, adversário do nosso Mengão queridão na semifinal. Mengão, que é o atual campeão, está defendendo o título, já tem adversário definido na semifinal da Libertadores Sub-20. Por se falar em semifinal, vamos falar também sobre essa final. Flamengo e Fluminense, Campeonato Carioca. A FEG marcou uma reunião hoje para definir o dia exato e a hora do segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Carioca, que acontece entre Flamengo e Fluminense. Até porque o primeiro jogo já está definido. Quarta-feira agora vou falar sobre isso, mas o segundo jogo ainda não está definido totalmente, no sábado ou no domingo. A FEG quer no domingo, junto com a TV Bandeirantes. A Globo quer no sábado. Eu vou explicar aqui para você, trazer todos os detalhes para você sobre a situação. Temos aí a situação envolvendo Bruno Henrique, que pode ficar de fora do primeiro jogo contra o Fluminense. Mano Menezes citou a derrota do Flamengo, a única de Felipe Luiz, que foi justamente para o Fluminense. O Fluminense que está fazendo a final agora, vai fazer a final contra o Flamengo na próxima quarta-feira, o primeiro jogo. Fala sobre venda de ingressos também para esse jogo. Fica ligadinho comigo, tem muita coisa boa e importante aqui para você ficar por dentro de tudo. Então não perde nada, já dá aquela moral de sempre. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, aciona o sino, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Vamos começar falando sobre essa decisão. O Flamengo já está na final do Campeonato Carioca e vai fazer a final com o Fluminense, que venceu o primeiro jogo contra o Volta Redonda. Ontem empatou em 0-0, venceu o primeiro jogo 4-0. Então na final, Flamengo e Fluminense, mais uma final, né? Mais uma final. Lembrando que o técnico Felipe Luiz, nesse exato momento, está finalizando o primeiro treino para valer em prol dessa partida, porque ontem jogadores que foram reservas e que não entraram em campo no sábado diante do Vasco foram ao Ninho do Urubu e treinaram. Jogadores que foram titular tiveram folga, descanso ontem. Hoje, para valer, já se preparando para esse jogo contra o Fluminense, que acontece na próxima quarta-feira, a primeira partida no Maracanã, às 21h30, horário de Brasília. Então, o Flamengo treina hoje, treina amanhã e quarta-feira, 9h30 da noite, Flamengo e Fluminense no Maracanã. A venda de ingressos para a torcida do Flamengo para a final do Campeonato Carioca, agora na próxima quarta-feira, começa amanhã. Amanhã, terça-feira, dia 11, às 10 horas da manhã, começa a venda de ingressos. Os preços das entradas no setor norte, setor que é destinado à torcida do Flamengo, terá uma variação ali entre 48 a 120 reais. Então, se você tiver aí, né, realmente pensando em ir no Maracanã, fica ligado aí, amanhã às 10 horas começa a venda para valer no setor norte, setor destinado à torcida do Flamengo, que vai variar de 48 a 120 reais. Ontem, o técnico do Fluminense, Mano Menezes, ele citou a derrota, a única derrota de Felipe Luiz, que foi justamente para o Fluminense no ano passado. Agora é diferente. Olha só o que ele falou. Finais tem de tudo. Por coincidência, a única derrota do Felipe Luiz é para nós. Mas cada jogo tem a sua história. As finais têm jogo, estratégia e um monte de coisas que vão estar nessa receita que queremos que funcione. Pensando em nós, o mais importante é que a equipe foi adquirindo uma personalidade forte. Já nos possibilita jogar contra qualquer adversário, diz Mano Menezes, que ainda completa falando o seguinte: em alguns momentos, especialmente na fase classificatória, por precisar muito daquele ponto, precisamos assegurar ele para depois pensar mais na frente. Tivemos menos posse, trabalhamos com mais segurança. Para ganhar uma final tem que ser mais completo e vamos tentar ser essa equipe,
Então o Mano Menezes aí já mandando a real, né? A única derrota do Felipe Luiz no comando do Flamengo na equipe principal foi justamente para o Fluminense no ano passado, ainda pelo Brasileirão do ano passado, tá? Pelo Brasileirão do ano passado. Então vamos ver aí, torcer para que dê tudo certo para o nosso Mengão queridão. O Flamengo tem aí alguns jogadores que preocupam um pouco, como é o caso do atacante Bruno Henrique. Bruno Henrique sentiu ali um pouco, né, de dores no jogo contra o Vasco, sentiu a coxa no jogo contra o Vasco e precisou sair. Hoje terá exames detalhados nos atletas, não só o Bruno Henrique, mas também o Wesley sentiu um pouco ali de desconforto. Não foi nada a princípio, mas vai passar por uma avaliação. O que eu posso adiantar aqui para vocês é que o Felipe Luiz deve aí preservar alguns atletas que jogaram aí os últimos jogos, vem jogando constantemente na titularidade. Então vamos ver o que o Felipe Luiz deve fazer. O importante é o Flamengo ir com muita humildade e pés no chão para esse jogo de quarta-feira. Lembrando, quarta-feira, dia 12, agora às 9h30 da noite. Segundo jogo, Henrique, vai acontecer quando? Sábado ou domingo? Ainda não está definido, mas a FEG, a entidade máxima do futebol do Rio de Janeiro, marcou uma reunião para esta segunda-feira, a fim de definir a data do jogo de volta da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Enquanto a Rede Bandeirantes e a FEG, os dois, Bandeirantes e FEG, se posicionaram a favor da partida ser disputada no domingo, a Globo quer que o duelo aconteça no sábado, às 17h45. Então a Globo aí quer o jogo no sábado. Jogo no sábado é a Globo que quer. Bandeirantes e FEG já se posicionaram pelo jogo acontecer no domingo. A decisão, o segundo e último jogo da final do Campeonato Carioca, acontecer no domingo. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro. Para você, realmente, qual seria melhor, no sábado ou no domingo, essa decisão do Cariocão? Primeiro jogo já está decidido. Agora vamos aguardar essa reunião aí para definir realmente sábado ou domingo, horário, tudo muito mais. É claro que eu vou seguir focado para deixar você sempre muito bem atualizado. Vamos falar agora sobre a decisão da semifinal da Conmebol Libertadores da América Sub-20. A nossa garotada tá viva na disputa, defendendo o atual título. Isso porque o Mengão queridão, que venceu o Boca Juniors em março do ano passado, se consagrou campeão da Libertadores Sub-20, está na semifinal da Libertadores 2025. E o Flamengo já tem adversário definido, que será o Danúbio do Uruguai. O Flamengo, inclusive, e o Danúbio já se enfrentaram, né, na fase de grupos, o Flamengo vencendo o Danúbio por 3-1 e agora estarão novamente de frente a frente na semifinal da competição de 2025 Libertadores Sub-20. O jogo acontece na próxima quinta-feira, dia 13, às 19 horas, horário de Brasília, Flamengo e Danúbio. Quarta-feira tem Flamengo e Fluminense, na quinta-feira Flamengo e Danúbio, pela nossa garotada, beleza? Vamos falar agora sobre cofres que será aberto pela diretoria do Flamengo, que tomou decisão. Vamos investir em contratações. Eu vi muita gente aí falando, né? Mas brincadeira, né? 30 milhões de euros em contratações. Mas o Flamengo vai fazer contratações pontuais. O Flamengo hoje tem um elenco recheado de atletas importantes. Realmente, cara, que qualquer clube hoje gostaria de ter. Qualquer clube hoje gostaria de ter um time que o Flamengo tem. Então 30 milhões de euros. O Flamengo vai fazer um investimento. O Flamengo tem aí, né, um investimento inicial para 2025 que seria de 20 milhões de euros. E agora aguarda o aval, né, a aprovação do Conselho Deliberativo do Flamengo para poder ingerir mais 10 milhões de euros, totalizando 30 milhões de euros. Agora vem cá, o Flamengo tem uma negociação com o Jorginho. Se fecha com o Jorginho para valer 100%, tem um acordo verbalmente, mas não tem nada assinado ainda. O Jorginho chega de graça, livre no mercado. O Flamengo não vai pagar para tirar o Jorginho lá do Arsenal. O contrato dele está se encerrando, ponto. Agora fica 30 milhões de euros para investir em 3 contratações. Vamos dar um exemplo, 3 contratações. 10 milhões em cada contratação, só para qualificar ainda mais esse elenco.
60 milhões de reais em cada contratação, gente. São contratações realmente boas, que dá para contratar com 10 milhões de euros. Sim, com certeza, sem sombra de dúvida. Então o Flamengo aí vai abrir os cofres, sim, tá, para poder buscar mais reforços, qualificar ainda mais o elenco no segundo semestre para valer, reforçando aí o time do técnico Felipe Luiz. Vale lembrar também que o Flamengo tem uma previsão de arrecadação no final do ano que é de 1 bilhão e 400 milhões de reais. O Flamengo tem essa previsão para poder superar o ano de 2024, que foi de 1 bilhão 370 milhões. Teve vários investimentos, mas enfim, o Flamengo aí decidiu abrir os cofres. Se falando em contratação, vamos falar sobre a situação envolvendo Roberto Firmino. Ontem, né, teve a situação envolvendo o Verratti, que foi oferecido ao Flamengo. O Zé Boto não se interessou, não se empolgou, justamente por conta da situação envolvendo o Jorginho. Mas agora o Flamengo tem um alvo do Mengão queridão, que é Roberto Firmino. Não descarta o Flamengo, mas o atacante tem reunião com o Arsenal da Inglaterra. É isso mesmo, nação. A informação que temos que além do Flamengo, Corinthians e Palmeiras são interessados no futebol do atacante Roberto Firmino, que inclusive fez história lá no Liverpool da Inglaterra. Entretanto, seu futuro pode ser exatamente, né, o país de onde fez sucesso pelo Liverpool, na Inglaterra, mas dessa vez pelo Arsenal. Isso porque, mesmo sem recusar os 3 times brasileiros, o Arsenal prepara um projeto para o brasileiro e terá uma reunião por videoconferência com o jogador e o seu staff para chegar a um acordo a respeito de valores. Inclusive, um fator que pode contribuir para a ida do jogador para o Arsenal seria que ele prioriza um retorno à Inglaterra após conversa com a sua família. Vale ressaltar que os empresários do jogador já vêm trabalhando para viabilizar o negócio para acontecer agora no meio do ano, na janela de transferência agora no meio do ano. E aí, torcedor, o que você acha? Realmente Roberto Firmino pode se transferir para o Arsenal? Hoje ele está no Al ali da Arábia Saudita, né? Mas não foi inscrito aí para a competição do Campeonato Saudita. Com isso ele já trabalha aí para deixar o futebol árabe com um acordo amigável junto com o clube árabe. Vamos ver aí o que deve acontecer. Mas enfim, centroavante Roberto Firmino, 33 anos, ainda daria para o Mengão queridão trazer o Roberto Firmino para o mais querido Brasil? Mas agora, com esse interesse do Arsenal, muito difícil ele vir para o Brasil agora e deve realmente voltar para o futebol inglês. Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. Bom, vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo, para deixar você sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Valeu, forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.